Vou pedir para vocês colocarem as mãos, engaixou, palma com palma, e repitam depois de mim. Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Dharman Saranam Gacchami. Dharman Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Namo Kye Butsu. Namo Kye Butsu. Namo Kye Ho. Namo Kye Ho. Namo Kye So. Namo Kye So. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Sangha. Boa noite. Vamos seguir. Com a leitura do livro Coração da Compreensão, do mestre Zen Thich Nhat Hanh. Capítulo 6. Esse é longo também. Talvez a gente não termine hoje. Mas é um capítulo que eu gosto muito. Chama Rosas e Lixo. A frase do Sutra do Coração é: nem puros, nem imaculados. Impuro ou imaculado, sujo ou puro. Estes são conceitos que formamos em nossa mente. Uma bela rosa que recém cortamos e colocamos em um vaso é imaculada. Ela cheira tão bem, tão pura, tão fresca. Ela traduz a ideia de ser imaculado. O oposto é uma lata de lixo. Cheira muito mal e está cheia de coisas em putrefação. Porém, isto é apenas quando você olha superficialmente. Se você olhar mais profundamente, você verá que em apenas uns 5 ou 6 dias, a rosa se tornará parte do lixo. Você nem precisa esperar 5 dias para ver isso. Se você simplesmente olhar para a rosa, olhar profundamente, você pode ver isso agora. E se você olhar dentro da lata de lixo, você verá que em uns poucos meses, seu conteúdo poderá transformar-se em adoráveis vegetais e até mesmo em uma rosa. Se você for um bom jardineiro orgânico e tiver os olhos de um bodhisattva, olhando para a rosa, você poderá ver o lixo. E olhando para o lixo, você poderá ver uma rosa. Rosas e lixo, inversão. Sem uma rosa não pode ter lixo, e sem o lixo não podemos ter uma rosa. Elas precisam muito um do outro.
A rosa e o lixo são iguais. O lixo é tão precioso quanto a rosa na mesma medida. Se nós olharmos profundamente para os conceitos de impureza e pureza, seremos remetidos para a noção de interser. No Majjhima Nikaya, há uma pequena passagem sobre como o mundo surgiu. É muito simples, muito fácil de entender e, no entanto, muito profunda. Isto é porque aquilo é. Isto não é porque aquilo não é. Isto é desse jeito porque aquilo é daquele jeito. Este é o ensinamento budista sobre a Gênese. Na cidade de Manila, há muitas jovens prostitutas, algumas delas com apenas 14 ou 15 anos de idade. Elas são mocinhas muito infelizes. Elas não queriam ser prostitutas. Suas famílias são pobres e estas jovens meninas vieram para a cidade procurar por algum tipo de trabalho, como vendedoras de rua, para conseguir dinheiro e remetê-lo para suas famílias. Claro que isto não ocorre apenas em Manila, mas na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, em Nova York e em Paris também. É verdade que na cidade você pode conseguir dinheiro mais facilmente do que no campo. Então, nós podemos imaginar como uma jovem menina pode ter sido tentada a ir até lá para ajudar sua família. Mas depois de algumas poucas semanas ali, ela foi persuadida por alguma pessoa esperta a trabalhar para ela e ganhar talvez 100 vezes mais dinheiro. Pelo fato de ser tão jovem e não saber muita coisa sobre a vida, ela aceitou e se tornou uma prostituta. Desde aquele momento, ela carrega o sentimento de ser impura, suja, e isso lhe causa grande sofrimento. Quando ela olha para as outras meninas belamente vestidas, pertencentes a boas famílias, um sentimento horrível cresce nela. E este sentimento de impureza transforma-se no seu inferno. Porém, se ela tivesse uma oportunidade de encontrar-se com a Avalokita, ela lhe diria para olhar profundamente para si mesma e para toda a situação e ver que ela está deste jeito porque outras pessoas estão daquele outro modo. Isto é porque aquilo é assado. Isto é assim porque aquilo é assado. Então, como pode uma assim chamada boa garota, pertencente a uma boa família, ser orgulhosa? Porque o seu modo de vida é assim, o da outra menina tem que ser daquela outra maneira. Entre nós, ninguém tem as mãos limpas. Ninguém pode afirmar isto não é nossa responsabilidade. A garota em Manila é daquele jeito por causa do modo como nós somos. Olhando para dentro da vida daquela jovem prostituta, nós vemos as pessoas não prostitutas. E olhando para as pessoas não prostitutas e para a maneira como vivemos nossas vidas, nós vemos a prostituta. Isto ajuda a criar aquilo e aquilo ajuda a criar isto. Vamos olhar para a opulência e a miséria. A sociedade opulenta e a sociedade carente de tudo, intersão. A opulência de uma sociedade é feita da miséria da outra. Isto é assim porque aquilo é como é. A riqueza é feita de elementos não riqueza e a pobreza de elementos não pobreza. É exatamente o mesmo que com a folha de papel. Então, nós precisamos ser cuidadosos, não deveríamos nos aprisionar em conceitos. A verdade é que cada coisa é todas as demais coisas. Nós só podemos interser, não podemos apenas ser. E nós somos responsáveis por tudo que acontece à nossa volta.
Avalokitesvara dirá para a jovem prostituta: minha criança, olhe para você mesma e você verá tudo. Porque as outras pessoas estão daquele jeito, você está assim. Você não é a única pessoa responsável. Então, por favor, não sofra. Somente olhando com os olhos do interser é que aquela jovem menina pode libertar-se de seu sofrimento. O que mais você pode oferecer a ela para ajudá-la a ser livre? Nós estamos aprisionados por nossas ideias de bem e mal. Nós queremos ser somente bons e remover tudo que é mal. Mas isto ocorre porque esquecemos que o bem é feito de elementos não bem. Suponha que eu esteja segurando um adorável ramo. Quando olhamos para ele com uma mente não discriminativa, vemos este maravilhoso ramo. Porém, assim que distinguimos que uma ponta é à esquerda e a outra é à direita, nós temos um problema. Nós podemos dizer que queremos apenas a esquerda, que não queremos a direita, como vocês ouvem frequentemente, e imediatamente surge um problema. Se o direitista não estiver lá, como você pode ser um esquerdista? Vamos dizer que eu não queira a ponta direita deste ramo, só quero a da esquerda. Então, eu quebro na metade esta realidade e a jogo fora. Mas tão logo eu tenha jogado a metade não desejada fora, a ponta que permanece se torna direita, a nova direita. Porque desde que a esquerda esteja lá, a direita deve também estar. Eu posso ficar frustrado e tentar novamente. Eu quebro o que sobrou do meu ramo pela metade, mesmo assim tenho a ponta direita aqui. O mesmo pode ser aplicado ao bem e ao mal. Você não pode ser apenas bom. Você não pode esperar remover o mal, porque graças ao mal o bom existe e vice-versa. Quando você encena uma peça teatral relacionada a um herói, você precisa providenciar um antagonista para que o herói possa ser um herói. Assim, Buda precisa de Mara para assumir o papel de mal, para que Buda possa ser um Buda. Buda é tão vazio quanto a folha de papel. Buda é feito de elementos não Buda. Se não Budas como nós não estivessem aqui, como poderia haver um Buda? Se os direitistas não estiverem ali, como poderemos chamar alguém de esquerdista? Na minha tradição, toda vez que junto as palmas das mãos para fazer uma profunda reverência a Buda, eu canto este versinho. Aquele que se inclina e presta respeito, e aquele que recebe a reverência e o respeito, ambos são vazios. Por isso é que a comunhão é perfeita. Não é arrogante dizer isto. Se eu não for vazio, como posso prostrar-me para Buda? E se o Buda não for vazio, como pode receber minha reverência? Buda e eu intersomos. Buda é feito de elementos não Buda como eu. E eu sou feito de elementos não Buda como Buda. Assim, o sujeito e o objeto de reverência são ambos vazios. Sem o objeto, como pode existir um sujeito? No Ocidente, vocês têm lutado por muitos anos com o problema do mal. Como é possível para o mal estar ali? Parece que é difícil para a mente ocidental compreender.
Mas sob a luz da não dualidade, não há problema. Tão logo a ideia do bem esteja ali, a ideia do mal estará lá também. Buda precisa de Mara a fim de revelar-se e vice-versa. Quando você perceber a realidade desta maneira, você não discriminará contra o lixo em benefício de uma rosa. Você apreciará ambos. Você precisa tanto da direita quanto da esquerda para ter um ramo. Não tome partidos. Se você toma partido, você estará tentando eliminar metade da realidade, o que é impossível. Por muitos anos, os Estados Unidos tentaram descrever a Rússia como o lado mau. Alguns americanos até mesmo tiveram a ilusão de que eles poderiam sobreviver sozinhos, sem a outra metade. Porém, isto é o mesmo que acreditar que o lado direito pode existir sem o lado esquerdo. E este mesmo sentimento existe na Rússia. Os americanos imperialistas, é dito, estão do lado mau e devem ser eliminados para haver possibilidade de felicidade no mundo. Mas esta é a forma dualista de ver as coisas. Se nós olharmos para a América muito profundamente, nós vamos ver a Rússia. Se nós olharmos profundamente para a Rússia, veremos a América. Se nós olharmos profundamente para a rosa, nós veremos o lixo. Se nós olharmos profundamente para o lixo, veremos a rosa. Nesta situação internacional, cada lado finge ser a rosa, chamando o outro lado de lixo. Então a ideia está clara de que isto é porque aquilo é. Você tem que trabalhar pela sobrevivência do outro lado, se você mesmo quer sobreviver. É realmente muito simples. Sobreviver significa a sobrevivência da humanidade como um todo, não só uma parte dela. E nós sabemos agora que isto deve ser consumado não somente entre Estados Unidos e Rússia, mas também entre Norte e o Sul. Se o Sul não puder sobreviver, então o Norte vai sucumbir. Se os países do terceiro mundo não podem pagar suas dívidas, haverá sofrimento aqui no Norte. Se você não cuidar do terceiro mundo, o seu bem-estar não vai durar muito e você não será capaz de continuar vivendo da mesma forma por muito tempo mais. Isto já está ficando mais do que evidente. Então não espere eliminar o lado mau. É fácil pensar que estamos do lado bom e que o outro lado é mau. Mas a opulência é feita de miséria e a miséria é feita de opulência. Esta é uma visão muito clara da realidade. Nós não precisamos ir longe para ver o que temos de fazer. Os cidadãos da Rússia e os cidadãos dos Estados Unidos são apenas seres humanos. Nós não podemos estudar e compreender um ser humano apenas por estatísticas. Você não pode deixar a tarefa somente para os governos e cientistas políticos. Você mesmo tem de fazê-la. Se você chegar a uma compreensão dos medos e esperanças de um cidadão russo, então você poderá compreender os seus próprios medos e esperanças. Somente a penetração na realidade pode nos salvar. O medo não pode nos salvar. Nós não estamos separados, estamos indissoluvelmente interrelacionados. A rosa é o lixo e a não prostituta é a prostituta. O homem rico é a própria mulher pobre e o budista é o não budista. O não budista não pode deixar de ser um budista porque nós intersomos. A emancipação da jovem prostituta virá assim que ela puder ver dentro da natureza do interser. Ela saberá que está carregando o fruto do mundo inteiro.
E se nós olharmos para dentro de nós mesmos e pudermos vê-la, nós carregaremos a dor dela e a dor do mundo inteiro. Rosa e lixo, puro e impuro. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.